Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Vamos continuar na vibe tech. Como o mercado gosta de falar, a gente vai fechar o ciclo de ponta a ponta. Falta uma pontinha ainda, mas essa ponta de hoje a gente vai ter uma visão muito mais voltada para nós mesmos. Boa. Mesmo. Porque no primeiro episódio a gente falou da educação, do futuro da educação com o advento da tecnologia, das IAs, como é que seriam, né, a base para a profissão do futuro. No meio, a gente tratou de fatos mais atuais. Interplanetários. Também. Factuais que aconteceram e em cima de uma figura controversa que é o Elon Musk. E agora a gente fecha esse ciclo, essa parte desse ciclo que temos surpresinha no final, né? A gente é o Kinder Ovo dos podcasts, no final tem a surpresinha. Kinder Ovo podcast. E hoje a gente vai ter esse olhar pra gente. O que a gente vai perder de profissão para o futuro? Um estudo da... Hã? Será que vai perder, né? Ou vamos ter que sair da zona de conforto e nos reinventar. Boa. Mas, enfim, um dado aqui do estudo da McKinsey & Company sugere que até 2030, cerca de 30% das atividades humanas em todas as indústrias poderão ser automatizadas. E aí? Para onde que a gente vai, Mariana? Tem uma luz no fim do túnel. Será que é o trem? E para isso a gente trouxe duas figuras velhas de guerra, né? Nessa área. Mariano vai apresentá-lo, assim. Isso aí. Grande estilo. Isso é introdução, né? Isso é introdução a um livro completo que o Desirê fez. Fala, turma, bem-vindos aqui ao nosso podcast. Hoje, para falar sobre... Antes de a gente seguir, por favor, para agora. TDAH. Se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho. A gente precisa que vocês se inscrevam para que a gente continue andando com o nosso projeto. Para conversar com a gente, nós convidamos o Jansen Moraes, que é graduado em análise de sistema e com mais de 20 anos, mentira, porque tem 20 anos, e com mais de 20 anos de experiência na área de TI. Ele começou sua trajetória em 2021, fundou uma software house que está no mercado há mais de 14 anos, 2001, não é 2021, 2001, obrigado. Está no mercado há mais de 14 anos, fornecendo soluções tecnológicas para os setores de atacado, varejo e indústria. Além disso, atua como consultor, ajudando outras empresas de tecnologia a desenvolver e otimizar seus processos e sistemas. Junto com ele, trouxemos o Matheus Sabino, que é formado em Sistema de Informação, com mais de 6 anos de experiência. Outro também, que não é possível. Eles são muito jovens. Não, eu sei que rodou sem óleo. Essa aqui é a estrada de chão. Longo. 16 anos de experiência em desenvolvimento de software. Atualmente atua como arquiteto de software e líder de um time de desenvolvimento em uma empresa de consultoria global, onde contribui para a criação de soluções tecnológicas e inovadoras. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Bacana. Obrigado pelo convite, Desirê. Vamos começar o seguinte. Qual que é o segredo para se manter jovem? Sacanagem. Tomar muito café. Tomar muito café. Não, é ser nerd. Será que dá Passar tempo muita pra raiva. gente? A Desirê já passou, né? Eu ainda consigo. Mas sai fora. Ele regula comigo pau a Tá pau maluco? e fica mentindo. Cara de pau. Eu indo atrás. Quando eu tava lá, eu tava casada já com o Andrezão, meu parceiro, tava nascendo. Não, eles estão falando em idade, não é o tempo que você Tempo de demorou rodagem. não, a avançar, não, meu filho. Eu não tenho culpa se ser retardado. Oh, que isso? Agressão. Que isso? Meu Deus. Não, de retardo, ai. Você tá pra trás. Gente, vamos lá falar de tecnologia. Sim, né? sim. A Desirê já falou aí que a gente tem sofrido várias mudanças no mercado de trabalho. Sim. Vocês trabalham com isso há 20 anos, 16 anos. O que vocês estão vendo do mercado, para a gente começar a falar desse mercado? Essa mudança é real? Está impactando mesmo? Sim, com certeza. Eu acho que o principal que a gente tem que ver aí dentro dessa parte, dessa mudança da IA, são as evoluções que a gente teve antes da pandemia e o pós-pandemia, né? A pandemia, ela acelerou muito essa parte da tecnologia para a gente hoje, né? Então, a parte do uso da internet, né? Alguns comportamentos foram acelerados com isso. E com isso, né, as IAs, né, já vinham de muito tempo, né? A gente não pode falar que IA é recente, porque não é. A ideia de IA, ela vem lá de 1950 já, né? Bem antes até, 1943, já tem alguns documentos, 46, falando sobre IA.
Então, assim, Mas todo como- esse impacto Como assim? agora... Como assim? Como assim? Explica mais sobre isso. Então, em 43, 46, 50, né, esses anos, o que tinha eram estudos, porque a IA nada mais é do que vem do aprendizado de máquina, né? A ideia do homem de que a máquina poderia aprender e ela mesma se desenvolver né, produzir, né, algum processo, algum produto, alguma coisa sozinha, sem depender. E isso, paralelo, né, carrega-se há muito tempo. A questão veio começando com o aprendizado de máquina, que aí não é essa IA que a gente conhece hoje, que a gente pode falar também dos tipos de IA que a gente tem, né? E basicamente veio essa evolução, até a gente chegar nos modelos que a gente tem hoje. E se a gente for pensar, esses modelos que a gente tem hoje, apesar de serem avançados, mas para o nosso tempo eles são... Talvez eles não sejam tão avançados quanto o que se começou a se desenvolver em 40, 50, né, 60, 70 e veio nessa evolução. Interessante. Então você tem uma visão no sentido de que a gente poderia ter ido mais longe, então? Eu acho que a gente pode e vai ir mais longe com a IA, com certeza. Isso que a gente está vendo aí hoje de boom, ele é uma automação de uma área só, né? A gente tem N outras áreas, né? A gente tem a área médica, a área industrial, N outras áreas, áreas de produção cultural até, né? Parte de vídeo, imagem e afins. Então, toda essa produção, tudo isso vai passar em algum momento daqui para diante pela IA. Né? E vai ter alguns processos que vão ser, sim, automatizados pela IA, né? Dentro dessa evolução. Só que aí tem um percurso a ser, né, atingido, a ser percorrido até lá. Né? Não vai ser amanhã a gente tá com uma IA pronta que vai tomar o lugar de todo mundo, que vai fazer, né, a vez do serviço de todo mundo e não vai ter a escapatória. Né? Não vai ser bem assim. É uma caminhada, né, que a gente vai ter que ter aí pela frente. E como é que fica, né, a pessoa, o profissional diante desse desafio? Porque a gente não sabe muito bem para que lado a gente está indo, o que, que vai acontecer. Qual que seria, assim, a saída para a gente se adaptar, se reinventar? A saída, assim, para se reinventar, eu acredito que é você tentar não ser aquele funcionário, aquele colaborador mediano dentro do que você faz, né? Você não ter esse ponto de que, não, eu tenho que fazer uma tarefa, eu vou fazer somente ela e não vou tentar estudar o entorno dela, tentar aprimorar o conhecimento dentro do entorno dela, né? Quando a gente vê hoje, né, um profissional, por exemplo, de redação, que vem um chat GPT e fala, vai tomar o lugar da redação. Tudo bem, um dia talvez ele tome, mas atualmente a gente precisa que exista um redator que pergunte para ele assim, olha, ChatGPT, eu preciso disso e disso e disso. Como que você pode me ajudar e o que você pode me entregar em cima disso? Então não é tão assim, tão autônomo quanto as pessoas pensam, né? Mas você falou que vai chegar um determinado momento que pode ser que ele nem precise dessa interlocução. Talvez sim, acredito que sim. E como fica aquele redator? Sim, esse redator com certeza ele vai estar já em uma outra camada desse processo todo, em que talvez ele não vai estar mais escrevendo, mas provavelmente ele pode estar treinando a IA, ele pode estar validando o que ela produziu autonomamente, porque dentro das possibilidades que a gente tem de IA, muito do que é produzido, principalmente hoje, as pessoas estão acreditando que não, é 100% correto, mas não. Tem uma ponta aí, sim, de erro também, principalmente o ChatGPT. O erro dele é muito grande, né? O que você chama de erro, né? O erro do que ele produz realmente. Porque ele, assim, ele usa uma base de dados na internet, né? Então, assim, nada mais é do que a ideia ali da IA, do ChatGPT, foi baseada ali, né, como se fosse redes neurais, né? Foi baseado no cérebro, né? Então, o que a gente fala ali do algoritmo, né, que é aprendizado de máquina, o que ele faz? Ele simplesmente pega uma base gigantesca de informação acumulada por muitos anos e cruza aquela informação e tenta chegar, né, ali na resposta cruzando informações. É igual o Yannis falou. Aí que tá, né? A IA vai ajudar bastante a gente, mas assim, é muito importante as pessoas saberem interpretar a resposta, porque nem sempre ela vai estar correta, né? Muitas das vezes ela vai ter uma resposta correta, mas nem sempre, né? Aí que, né, que é o perigo da IA, né? E assim, ele também a base de dados ele é em cima daquilo que já existe. Então, assim, se, por exemplo, se uma coisa lançou agora, se você perguntar ao ChatGPT, muito provavelmente ele não vai ter resposta, né? Porque para ele saber a resposta daquilo, aquela informação já tem que estar na internet
né? Já tem que estar divulgada, já tem que estar em algum lugar, né? Sim, Então, assim, ele não cria nada, né? A inteligência artificial, ela não cria. Ela simplesmente pega o que já existe e cruza a informação e tenta te dar uma resposta. A eficiência... Desculpa interromper. E a eficiência disso tá em quem pergunta. Sim, As tem que pessoas saber acham que muitas das vezes que vai ser substituído ou que não precisa ter entendimento. O prompt, né? Que é, Sim, que faz tá virando uma... que é a pergunta. Sim. Se o cara não souber fazer uma pergunta, ou seja, se ele não tiver um nível de conhecimento mínimo, ele não consegue uma resposta decente. E aí, já pegando um gancho nisso aí, você falou oportunidades, já tá surgindo a profissão que é o engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt. É a pessoa que sabe como, que vai saber desenvolver como fazer as perguntas para inteligência artificial. É isso que é legal, essa reengenharia de mercado. Surge alguma coisa, você se reinventa ali. A conclusão de tudo isso é você nunca fica na zona de conforto. Não. Sim. Se você ficar, igual eu falei, se você for ficar na zona de conforto, aí realmente você vai ser substituído. Agora, você pegar igual na nossa área, né, tecnologia. Geralmente as nossas carreiras são distintas entre júnior, pleno e sênior. Vai ser muito difícil a IA substituir um sênior. Vai ser, eu acho que nem nos próximos 30 anos a IA vai substituir um sênior, nem nos próximos 50. Por quê? A ideia da IA, ela vai ir consumindo partes do que a gente desenvolve. Mas a cada ano a nossa área ela cresce, ela aumenta e ela descobre novas áreas. Assim como qualquer outra profissão. O jornalismo até 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele era feito de uma maneira totalmente diferente de hoje. A indústria, 10, 15 anos atrás, ela era totalmente diferente do que é hoje. Então não quer dizer que a gente está num ponto agora de inflexão que isso vai acabar e vai cessar. Não. Pelo contrário, a gente está num ponto, talvez, que a gente está... Acredito que por questões mesmo de evolução da tecnologia, igual eu falei da pandemia, a gente está empurrando isso um pouco mais rápido, talvez. E está tendo essa sensação de que as coisas estão evoluindo muito rápido, né? Mas não, a gente está só tendo mesmo uma evolução de todas as profissões com as novas tecnologias. Quando entrou o smartphone, todo mundo pensou que eu acredito que alguém deva ter pensado, vou perder meu emprego. Porque, não preciso mais ficar anotando recado, não preciso mais ficar agendando nada, anotando agenda. Só que não, se a gente for pensar, existe secretária até hoje, existe assistente até hoje, e o celular, o smartphone está aí e ele foi tomando outras áreas. A gente tem uma fala dentro da TI que é muito bacana, que serve muito para isso, que é exatamente o seguinte: a TI ela veio para consertar, né, para corrigir os problemas que antes não existiram e foram criados por ela. Exatamente isso. E vai ser isso daqui para frente. Tem um problema e depois a gente dá a solução. Cara, o profissional de TI é interessante, né? A gente tem empresa, tal, a gente fala assim, chama o TI. Chama o TI o quê, né? O TI é onde você vai ficar caso tem algum problema. O espaço TI, ele vai desde instalar o equipamento periférico ao cara que vai o dev, o desenvolvedor, né? Eu vou ter mais longe. O TI, ele é desde o cara que configura a hora do micro-ondas até o cara que faz ali uma análise de dados que vai definir o rumo de uma empresa. Né? Hoje, igual eu atuo dentro do setor, né, dentro de consultoria, a gente tem, em algumas das empresas que eu dou consultoria, a gente tem lá clientes que faturam 60 milhões, 100 milhões por mês. Então, você imagina que um comando errado da minha área dentro de um banco de dados, dentro de uma análise, eu derrubo uma empresa que fatura isso por mês. Então, tem uma importância, né, que não é só como as pessoas imaginam, que ele vai lá para consertar uma impressora, ele vai lá para dar um Ctrl+P, uma coisa assim. Você acha que também existe, a gente está falando sobre profissões, mas há também a necessidade do amadurecimento dos próprios empresários? Com certeza. Porque com esse mundo aí, ele tem que entender que não dá para ter um TI, que é esse... Sim. É o Severino aí do TI, não é a isso? Entidade, né? Ele tem que ter pessoas específicas para cada situação. Você também percebe essa necessidade de amadurecimento? Sim. E eu entendo que assim, a tecnologia ela facilitou muitos processos, principalmente dentro das empresas. E isso talvez dê uma falsa sensação de que é fácil você fazer. Né? Eu não estou falando aqui que o TI ele é um ser supremo extremamente necessário. Mas eu estou querendo deixar claro que assim, a empresa ela realmente precisa ter uma preocupação, não só com qual profissional ela vai colocar, qual a especificidade daquele profissional, mas também com a qualidade dele, né? E até já pegando esse gancho, quando veio essa questão da IA, muitas empresas acharam assim, não, tranquilo, agora vou demitir 3, 4 funcionários, tá ótimo, porque com a IA eu resolvo.
Ou até outros empresários que esperam chegar nesse ponto, né? De, não, agora a gente vai poder demitir funcionário, pensa logo em redução de custo. Só que não, a gente vai ter que cada vez mais aprimorar esses profissionais, treinar eles mais e selecionar melhor os profissionais para cada processo de cada tipo de negócio. Não dá para você pegar, né, uma pessoa que é da área de saúde, por exemplo, um profissional de TI que é voltado para a área de saúde e colocar ele numa indústria, entendeu? Não é interessante. E aí vem a parte de RH, né? Toda essa parte de seleção. Mas isso é muito importante, sim. E é isso que você faz, não é, Matheus? Essa transição da empresa que está... Sim, quem chama transformação digital, né? A minha empresa, ela é focada nisso, né? Fazer a transformação digital das empresas, né? Agilizar os processos, trazer para a internet, otimização, automação de processos. Basicamente isso. Mas como o Mariano... Entendi. Mas você pega uma empresa que não tem processo, não tem nada digital. Sim. Aí você propõe a ela softwares. Sim, dentro dos serviços de consultoria, né? É isso aí, inclui isso aí. Trazer, ou por exemplo, uma empresa que não tem nada digital, ou que, por exemplo, os servidores dela digital, né, ainda estão na própria empresa. Trazer isso para a internet, trazer para a nuvem, né? Aí envolve tanto desenvolvimento de softwares novos, né? Comunicação entre os softwares, porque hoje em dia uma empresa não usa um software só, né? Tudo é comunicação, né? Ela tem comunicação entre vários softwares. Então, assim, integrações ali. A gente faz integração, né? Integração entre vários softwares, cuidar da segurança, né? Da segurança desses dados, da segurança dos aplicativos, né? Basicamente isso. Não, basicamente isso. Basicamente, mas você fala de uma empresa que está começando, né, essa evolução de passar os dados para a nuvem, mas ao mesmo tempo você atende uma Ambev. Sim. Qual é essa diferença, assim, do seu core business dentro da empresa? No caso da minha empresa, ela é focada mais em empresas multinacionais mesmo, né? São os clientes dela ou são multinacionais ou são a nível nacional. Né? No caso, eu trabalho no projeto da Ambev, é o que eu trabalho. O que você faz lá? Assim, olha o meu olho crescendo. O que você faz? Não, eu quero entender, ué. Que eu nasci para ser nerd agora. Resolvi. Todo convidado que vem aqui, ela quer pegar a profissão do convidado. Eu quero. Até o fim do podcast, ela vai achar uma. Vai se encontrar. Já virou arquiteta, já virou reflorestadora. Mas eu sou volúvel, eu mudo. E agora eu quero ser nerd, porque olha só, a cara esticada, deve estar com as bufas cheias. Todo mundo com dinheiro. E olha o sorrisinho, felizão. Vou te falar, geralmente nessa área, né, acho que o pessoal fala que todo mundo tá ficando careca. Tá ficando velho. Com 30 anos já ficando careca. E você cheio de cabelo? Boa pergunta, eu não sei como não. E você que nem mexe com TI, olha lá, olha o telhado. Tô cheio de cabelo. Genética boa. Olha, a gente tem aí essa situação dos profissionais que tem que se adequar. O que você vê que é tendência de profissões de TI? Específica? Você falou um pouco sobre engenharia de prompt. É uma nova... Mas o que você vê que são tendências? Boa. Essa é uma das grandes tendências agora, né? Voltada aí para IA, então engenheiro de prompt. prompt. O que é engenheiro disso? Prompt. Explica para o que é prompt, não sabe? Não sabemos não. O prompt nada mais é do que a pergunta que você faz ali para inteligência artificial, né? Que é o chat GPT, né? E assim, como saber ali, basicamente é fazer as perguntas certas para ter a resposta certa, né? Então, por exemplo... Você chama chat GPT, qual é a cor mais bonita? Ele fala, sei lá, qual que você gosta? Ele vai te perguntar. Aí você fala, olha, com base nisso, você é isso, você é aquilo, não é isso? Basicamente, por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tem... Eu falo fora. Não, lá dentro, pô. Não, sim, claro. Por exemplo... Só foto, só tem aí. Tá maluco? Vamos supor que você tenha... Vamos supor que você tenha um arquivo PDF de 200 páginas. Aí você pode fazer a pergunta, olha, eu quero ChatGPT, eu quero que você extraia para mim desse arquivo todos os nomes de empresa e o resultado dessas empresas você vai colocar ali para mim numa tabela de Excel, você vai me gerar uma tabela e, por exemplo, coloca cada país de uma cor, dando um exemplo, entendeu? Coloca o Brasil em amarelo, Estados Unidos de azul, por exemplo, entendeu? E coloca ali qual que é o CNPJ daquelas empresas. É uma pergunta que você pode fazer, entendeu?
Mas ChatGPT. você foi específico, né? Isso, exatamente. A Tem- ideia do prompt é exatamente isso. É Né? Você especificar a ação mesmo. Assertivo. Essa especificidade é que vai te trazer o resultado melhor. Porque, né? né, porque imagina só, um trabalho, vamos supor, você pega um arquivo de 200 páginas, aí você quer, eu quero extrair todos os nomes de empresa de todos os países que nessa empresa, todos os CNPJs. Quanto tempo, né, um trabalho manual que você ia ter para fazer isso? E ele consegue te entregar isso aí em segundos, né? Olha. Então essa é uma ideia, né, de como saber. O prompt também assim, é como saber, saber fazer ali a pergunta certa e em cima daquela resposta você pode ir construindo mais alguma coisa. Olha, por exemplo, me dá essa resposta aqui, agora melhora um pouco mais, agora me dá isso aqui, me dá essa outra aqui, Aprimorando, entendeu? Ou, por exemplo, beleza, então agora já me extraiu empresa e país por cor. Agora, então faz o seguinte, agora me separo por continente, ao invés de me dar um arquivo Excel, agora, não sei, coloca isso para mim num arquivo Word e coloca para mim um resumo de cada país. É uma opção, né? Olha. E tem um Uma ponto- descrição daquele país. É uma E tem um opção, ponto aí também para essa questão do engenheiro de prompt, que é o seguinte: as IAs, não só o ChatGPT, mas boa parte delas, elas também têm uma fase delas que é o próprio aprendizado. De acordo com que você vai dando essas respostas, vai, né, falando, olha, isso aqui é positivo, isso aqui não. Tanto quem usa, por exemplo, ChatGPT mesmo, tem lá uma classificação de resposta, tem vezes que ele vai te dar 2 possibilidades de resposta e você vai elencar qual que é a melhor. Então, assim, existe também, apesar de ser mínimo, não é igual a gente vê às vezes falando em alguns sites, algumas pessoas que são da área falando, o ChatGPT você está treinando ele. Não. Ali, principalmente no ChatGPT, mas em qualquer outra IA, você tem sim o processo de treinamento. Por quê? A gente tem dentro das IAs supervisionadas, a gente tem também a parte da IA que ela é por recompensa. É como um cachorro mesmo, você vai ali, igual o cachorro, você fala, você tem que pegar, sentar, se você sentar eu vou te dar ali um petisco. Beleza, se ele sentar ele vai ganhar um petisco. Com a repetição disso ele vai entendendo que não, se eu sentar eu vou ganhar um petisco. Agora, a IA é a mesma coisa. Se você for, né, na continuidade ali do desenvolvimento, igual o Matheus falou, de você ir aprimorando a sua pergunta, ela também vai tendo uma porcentagem ali mínima, que hoje chega ali em torno de 2%, 1,5%, 2%, de aprendizado também com essas respostas, né? Com essas avaliações que você vai dando e de acordo com que você vai aprimorando também a sua pergunta. Você falou inteligência regulamentada? Qual que ele usou a palavra? Não. Tem a de recompensa e qual que é a outra? Sim, supervisionada. O que é isso? Então, a gente tem 3 tipos de IA. IA não supervisionada. Uhum. A IA não supervisionada é aquela que todo mundo acha que vai dominar o mundo. Por quê? É a IA que ela faz por ela mesma. Você vai criar um algoritmo e ela vai interagindo com o meio, né? Vou chamar de meio para não entrar em termo muito técnico, mas ela vai interagindo com o meio e ela vai aprendendo até ela conseguir executar uma tarefa. A IA supervisionada é quando eu estimulo ela com um input, né? Eu estimulo ela com uma informação, ela consulta essa base, que hoje, né, são modelos, a maioria das IAs são baseadas em modelos específicos, né? São modelos especialistas. Por quê? Um exemplo, quando você consulta lá no ChatGPT, qualquer coisa relacionada à medicina, ela tem uma base de conhecimento que já pegou o máximo de informação sobre medicina possível, que ela vai consultar e vai te trazer esse resultado. Então, esses baseados em modelos especialistas são as IAs supervisionadas, como o ChatGPT e N outras, né? E existe também as IAs por recompensa. Essas IAs por recompensa, elas são as IAs que você imputa uma informação e ela tem uma tarefa a ser executada. De acordo com o que ela vai executando, se ela fizer certo, ela vai ser recompensada, né? Eu estou falando bem literal, mas não é bem assim que acontece, mas ela vai ser recompensada. E se ela fizer errado, se a ação dela tiver chegado a um erro, ela vai rever. Vai rever isso. É basicamente isso mesmo. Tem exemplos? Vamos lá, um exemplo da que é... Que não é supervisionada. Da supervisionada. Da supervisionada, qualquer IA disponível hoje no comercial. ChatGPT, OpenAI. Todas. Vai da ChatGPT, mas qual que é? Do Gemini, Gemini, DALL-E, qualquer uma. Né? Tem alguma aí que fala no meio, na Dark Web, que tá andando? Deep Web. Deep Web também tem. Aquelas que invadem banco. Daqui a pouco vai começar. Aquela que invade banco. É do esquema. Ele quer saber se é hack? É isso? Então, não existe nada comercial. Né? Teve uma história. Teve um fato de uma IA que estava tipo, como se fosse um treinamento
E ela era de qual? Da Microsoft? Qual foi o fato? Que ela começou começou a ter um perfil nazista. Essa eu já vi assim. Caraca, eu vi isso não. Eu vi isso aí. Eu não lembro qual especificamente foi. Teve sim? Teve. Mas Ela teve uma reação nazista, ela começou a capturar. Uhum. Ó, aí um ponto interessante nisso, voltando pro prompt também, especificamente do ChatGPT. Ele tem quando você usa o ChatGPT, ele tem um recurso, se eu não me engano, acho que se chama de clima. Clima? Que clima ou calor, assim, por exemplo, você coloca, se você quer um mais frio, você não tem certeza exatamente disso. Mas dando exemplo, você tem um mais frio ou um mais quente. Que a ideia seria o seguinte, o mais frio é uma resposta que você vai ter mais objetiva e técnica possível. E o mais quente, como seria, por exemplo, você quer uma resposta que envolva criatividade, que dá a liberdade da IA te responder de forma mais livre, né, de forma mais criativa. Igual, por exemplo, você pergunta, o que é o céu? Se você colocar ali, né, na forma mais objetiva, mais técnica, ele vai falar que coisa química ali, né? O céu é um resultado químico ali, né? Não sei o quê. Agora também não vou saber explicar, né? Mas se você, ele sempre vai te dar a mesma resposta, né? E se você fizer essa mesma pergunta, colocando ali para ele usar a criatividade, cada hora ali ele vai te dar uma resposta diferente que, né? E vai ser cada hora com uma opinião diferente. Talvez essa do nazismo foi usada com esse Seria viés. tipo assim, eu digito, o que é o céu? O céu é esse movimento, nananana, surgiu tal. Uhum. Não, eu quero saber o céu de uma maneira lúdica. Tipo isso, exatamente. tipo Você consegue isso. calibrar isso aí. Quando você usa esse prompt, você pode calibrar, né, do quente ao frio, né? A precisão da sua resposta vai ser mais técnica e totalmente De acordo objetiva. com o propósito do que você precisa. Por exemplo, se eu Sim, sou uma redatora, eu quero escrever sobre o céu de maneira lúdica, Sim, eu vou ter exato. que Exato. pegar aquela base de informação e usar a criatividade, que é o diferencial do ser humano, para produzir Sim. algo que É. seja realmente... Ó, Inclusive, você pode colocar o nele. que é o céu? Responda de forma fria. O céu é a camada de atmosfera visível da Terra, composta principalmente de gases como nitrogênio e oxigênio. Ele reflete a luz solar, nananana. Não é um lugar físico, apenas uma região do espaço sobre o planeta delimitada por nossa perspectiva. Ponto. Exato. Foi fria. Agora fala. Vou perguntar pra ele o que é o Pede céu. o lúdico. De forma lúdica Não. ou quente? Quente, acho que é. Quente. Põe assim, eu quero saber de forma lúdica. Você não precisa repetir, não. Só pá. Ah, tá sabendo, hein, ô engenheiro de prompt? Gente, Eu comecei agora, Já passei, encontramos. aqui passei no Enem. Já chama lá pro seu time. já achava. Boa. Vamos lá, responda de forma lúdica. Lúdica? Aí ele vai responder. O céu é como um grande manto azul que cobre o mundo, onde as nuvens brincam de desenhar formas e o sol passeia espalhando luz e calor. À noite ele vira um palco para as estrelas e luas, como se fosse um quadro mágico que muda de cor e cenário a cada momento do dia. Caraca! Poético. Amanhã vai usar no Vou Story. botar no Vai. stories, botar Vai. foto do céu, eu vou botar. Certinho. Eu sou um ser Vai. profundo. Hashtag, né? Boa, boa. Que loucura, cara. É. Aí você fica imaginando o limiar disso com a nossa experiência humana. Os poetas, brinca aí, mas pega Fernando Pessoa, parava e ficava imaginando, e ele escreve um trem desse aqui. Aí o que você pede pro ChatGPT, escreva isso de uma forma tal. Onde vai estar essa divisão? Você pode até pedir citação. Não, Né? mas eu digo de criar, porque isso é muito nosso. Agora você criou alguém que cria. Aí o que o Jansen Porque falou. Aí Você a vai gente ter que pode ser ir até educado. mais longe também. Você criou alguém que cria. Você não cria. Imagine agora, então, você pegar, né, toda a produção de um Einstein da vida, colocar ele, treinar uma IA com os modelos do padrão de como Einstein agia, pensava, e exatamente falar assim, ó, eu tenho esse problema aqui, o que você consegue desenvolver sobre ele? Ah, você vai ter um Einstein pensando? Não. Aí que vem a grande questão das pessoas. De acharem que ela vai pensar, ela vai fazer como Einstein. Por quê? A IA, por mais que o Matheus tenha falado, me dá um exemplo de criatividade. Mas, em volta da IA, em volta de uma resposta de um ser humano, ele não tem só a criatividade, mas ele tem o estado emocional dele, ele tem todas as influências do meio em que ele está, ele tem todo um desdobramento de um efeito borboleta que vem daquele dia que ele foi dar aquela resposta. Que uma IA não vai ter isso, ela vai ser só os modelos lá, os padrões treinados. Então a gente está muito longe, extremamente longe, quem falar o contrário, que me dê bons argumentos, porque até agora tudo que a gente vê em cima de IA, não existem bons argumentos para o seguinte, uma IA ela vai conseguir substituir em 100%
o pensamento, a forma de agir, o como fala o ser humano. Porque não tem como. Um ser humano ele sofre muitas influências para ele ter uma tomada de decisão. Se a gente for pensar, né, vamos pensar uma coisa a nível macro. A Desirê saiu hoje na empresa dela, ela tem que tomar uma decisão lá. Se ela dormiu mal à noite, a decisão já não vai ser a mesma se ela tiver dormido bem. Se o porteiro lá do prédio da empresa dela não deu um bom dia para ela, já não vai ser a mesma coisa do que se 3, 4, 5 pessoas tiverem elogiado o cabelo dela, tiverem falado que a roupa dela é bonita. Então, assim, o ser humano ele tem muitas influências em cima disso, para ele dar uma resposta ao que ele é estimulado. A IA não. A IA ela tem só aquele padrão que ela desenvolveu, que ela, né, montou, né, que ela foi treinada para aquilo ali. E basicamente, mesmo essas IAs não supervisionadas, igual a Desirê citou, ele teve uma resposta nazista. Beleza, ela teve uma resposta nazista porque provavelmente em algum momento, dentro de uma análise estatística muito a nível micro e talvez estendendo também para o macro, ela teve uma ideia de que não, essa é a melhor resposta a ser dada. A porcentagem, porque IA nada mais é do que estatística. Mas eu acho que foi isso mesmo, a notícia foi exatamente essa. Como ela ela foi alimentada, digamos assim. O que para ela é o correto, né? Ela é uma criança, né? Como você coloca para a criança uma situação, ela responde aquilo. E assim, até hoje, né, eu não acredito que talvez nunca, não sei, a não ser que eles desenvolvam uma outra IA, mas assim, igual você falou, ela não vai substituir o pensamento humano, porque ela não cria nada, né? Ela não tem capacidade, ela não tem criatividade. Ela simplesmente tem um banco de dados gigantesco, né, mundial. Hoje a internet, como você falou, vocês ficaram até surpresos quando ele falou que a IA foi criada nos anos 40. Mas assim, né, o que popularizou a IA? Foi aí o ChatGPT, né? Que assim, uma coisa que não estava ao nosso alcance, nem é o meu que sou, né, trabalho com TI no dia inteiro. Então a IA não estava no meu dia a dia, não tinha uma ferramenta assim, né? Lógico que existia, estudo de máquina, beleza. Então assim, ela foi popularizada agora, e ela, simplesmente o que ela usa ali é um banco de dados de informação gigantesco. Ela cruza a informação e através de probabilidade ali, né, ela escolhe, então que de acordo com a situação, a resposta é essa. Mas ela só dá essa resposta de acordo com os dados que ela já analisou que estão alimentados na internet. Ela não consegue sugerir nada novo. Ela nunca vai conseguir sugerir uma coisa nova. Né? Vamos fazer um exercício aqui, exercício doido. Você falou das percepções que a Desirê teria indo para o trabalho, a decisão que ela tomaria. As percepções dela estão restritas ao indivíduo e ao espaço em que ela está vivendo. Você imagina uma IA que está aberta a percepções do mundo inteiro. Percepções que são alimentadas por outras pessoas, com outras percepções. Mas ela cria percepções. Vocês imaginam que a capacidade dela de desenvolvimento e de poder alcançar outras questões é muito maior do que a do ser humano? Ela vai ter um banco de dados maior, né? Não. Então. Eu acho Posso fazer uma pergunta em cima? Claro. Em cima da sua? Porque o que eu vi pela sua é porque a IA ela cria padrão, ela captura tudo e meio que hierarquiza. Sim. Né? O que ele está falando é que não tem a emoção, ele não tem sentimento naquilo, e o que impede a criatividade, que é o criar que ele falou. A máquina não consegue capturar isso. Seria isso? Sim, mais ou menos. Seria bem isso. A questão, acho que maior, não é só a capacidade e a quantidade de padrões. Por quê? A gente pode colocar todos os padrões, né, que a gente tenha conhecimento. Mas o ser humano, ele sempre vai ter alguma questão biológica, alguma questão psicológica, alguma questão neurológica, algum estímulo que vai estar levando ele para um ponto a se criar uma questão, uma coisa nova. A IA não, a IA ela vai chegar um momento que ela vai se limitar. O ser humano, ele do início, de quando ele nasce até o último dia dele na Terra, ele não para de aprender. E ele não para de evoluir. Mesmo que a evolução dele em algum momento pareça uma involução, né? Porque, não, tá ficando mais velho, tá perdendo as capacidades cognitivas, tá perdendo, né, a capacidade de agir, motora e afins, mas mesmo com isso, ele ainda assim, vão existir N variáveis que vão produzir uma resposta que talvez seja uma resposta totalmente diferente do que seria uma IA, do que uma IA daria, porque que ela acompanhasse esse senhor, essa pessoa, né, que agora já está idosa, desde o primeiro dia de nascimento até o último, imputando todas as ações, todos os estímulos que ele sofre. Mas quando ele chegasse no momento,
com certeza ele teria uma resposta, poderia ter, né, diferente da IA. Claro, a IA ela pode ser também por análise preditiva, então vai ter uma porcentagem, uma probabilidade daquilo ali estar certo. Então, ela pode, né, uma IA nesse sentido, poderia estar trabalhando com o quê? Qual que é a porcentagem de que ele vai agir assim? Dentro de uma curva de conhecimento, que a gente pegue uma criança até a idade adulta, pode ser que ela acerte sim. A probabilidade dela acertar é muito maior. Mas ainda assim, existe, né, uma grande possibilidade também dele ter uma resposta totalmente aleatória ao que a IA esperaria. Entendeu? Porque, igual eu falei, não depende só da base de conhecimento, né? Não depende, por mais que ela seja gigantesca, igual hoje, você tem um ChatGPT que custa bilhões para você manter ele. Por quê? Para você colher e manter em estrutura de servidor, estrutura física, isso é muito caro. Então, assim, quando a gente chega nesse ponto de, beleza, a gente vai montar a IA, vai treinar, vai fazer tudo, existe um custo e ela nunca vai estar 100% treinada. Sempre vai ter algum detalhezinho, algum padrão, algum parâmetro, alguma informação que vai ficar de fora e para o ser humano vai ter uma outra resposta. Outro exemplo que você falou. Você achar, mas aí, se você fizer uma pergunta para ela que envolve aí sentimento, às vezes você vai achar que a IA está tendo sentimento, mas na verdade não está. Por exemplo, vamos você perguntar para a IA, as músicas do Legião Urbana são tristes, são depressivas, são felizes? Ela vai responder que é triste e depressiva, mas não é porque ela tirou essa conclusão. Por quê? Ela é como a captura de dados, né, que ela tem ali, né, a base de dados dela, ela vai, todas as informações que ela teve ali em relação às músicas de Legião Urbana, a maioria daquelas coisas ela vai ver que são né, as pessoas que escreveram alguma coisa sobre aquilo estão relacionadas a sentimentos de tristeza e depressão. Então ela vai ver, opa, essa palavra aqui, nessa palavra-chave, ela está mais ligada a tristeza e depressão. Então ela vai formular uma resposta para olha, eu acho que as músicas são depressivas, entendeu? Mas não porque ela conseguiu tirar a conclusão, porque baseada na quantidade de respostas de pessoas que deram, vinculando aquele assunto, né, a tristeza e depressão. É tipo sabe aqueles mapas, tipo, sei lá... Mapa de calor. É isso, mapa de calor, aquela nuvem assim, olha, quais são as palavras que a gente mais ouviu falar relacionadas a tal. Por isso que a base da inteligência artificial que eles falam, a aprendizado de máquina de rede neurais, né? Que simplesmente ele está cruzando informações. Então, Legião Urbana, ele está cruzando Legião Urbana com o quê? Com palavras relativas à tristeza, à depressão, né? A sofrimento, entendeu? Então, ela tira a resposta dela disso. Eu sei lá, eu penso que o ser humano é a construção, é a soma, né, de vivências que vão ficando no DNA ali, são experiências que foram sendo cruzadas e vai acontecendo. Aí ela vai chegar nesse ponto, porque a construção me parece, eu não sou especialista, mas me parece ela é uma questão muito similar à nossa. E com o agravante dela ser exponencial e a gente não. Não sei. Aí eu vou te perguntar. Eu não sei vocês, mas como é que você vê, e vocês também, a parte espiritual que nós temos, ué? Aí é outro problema. Aí é outro problema. Você não vai replicar, é o que ele falou. O ser humano vai estar sempre acima da IA, cara. Um exemplo, tem muita gente que fala, não, a criança ela é um papel em branco quando nasce. Não, nenhuma criança é um papel em branco. A criança ela já nasce com conhecimento prévio que vem no DNA dela, que vem do DNA dela, né? Da evolução de anos do ser humano. Então, assim, isso já é uma grande vantagem sobre a IA. Isso, não vou falar que quebra, porque eu não discordo que talvez, a gente um dia, né? A gente possa chegar realmente nesse nível, igual você está falando. Não, por quê? Eu não posso também falar o que vai surgir daqui a 200 anos. Eu não tenho nem perspectiva. E assim, eu sei que você vai ficar aqui e a gente vai para Marte do Elon Musk. A IA vai dominar isso aqui, você vai ser um escravo dela para você deixar de ser manso. E a gente vai para Marte. Não, eu adoro essas conversas porque eu acho que a gente tem que... Você surta. Sim. E a gente tem que viajar. Se a gente botar o tempero, né, da espiritualidade, aí quebrou o negócio. Mas sem colocar isso. Sem colocar isso, pensar só geneticamente, já é um. Já é, mas talvez o tempero da espiritualidade da IA é exatamente o negócio do calor ali, a temperatura. Olha, então você me dá uma resposta mais criativa possível, né? Mas é a espiritualidade chupiada dos outros. Sim, mas ela tudo é uma cópia. Mas assim, tudo dela é a base de conhecimento, cara. Ela não consegue inventar, né? E existe, essa é a questão, né? E existe um ponto aí também,
que a gente pode perceber que já está aflorando no Mariano, né? Que é o quê? A IA, ela traz essa ideia do complexo de Deus. Por quê? Se eu posso criar, né? Se eu posso tá treinar... complexo de Deus, pô? Não. Não, mas Não. ele tá falando que pode criar tudo. IA. Mas ele tem essa, Não, eu ele sei. sofre disso. Não, mas é um ponto bom, interessante, né? A gente falar, porque existem situações realmente que não só com a IA, mas com N outras pesquisas, né, da área científica, acadêmica e afins, que a pessoa começa a ter esse complexo, porque esse ponto de pensamento do Mariano, ele é muito interessante porque ele tá conseguindo chegar a um ponto do seguinte: o que vai bloquear a gente de realmente substituir o ser humano? Quando que a IA aonde que é o teto da IA, né? E isso desperta em quem está ali estudando, está vendo as evoluções, realmente um complexo de Deus mesmo, porque, poxa, se eu posso criar isso, se eu posso criar uma coisa que ela vai desenvolver tudo, né? Ela vai evoluir, ela vai crescer, ela vai aprender, então não tem limite. Eu não vou ter limite, entendeu? E realmente é um ponto que a gente tem que pensar a respeito, né? A gente tem que ver, porque vai ter um limite. E né? aí você esbarra em quê? Na ética. Exatamente. Se eu tenho esse poder todo, tudo depende de mim, eu faço o que eu quiser. Como é que vocês enxergam esse fator ética todo nesse sistema bruto? Como é que vocês veem? Agora eu quero ver. Isso aí, cara, é um ponto polêmico, realmente, né, da IA. Porque, assim, ética, acho que cada um tem a sua, né, e por exemplo, cada cultura tem um conceito de ética que pode ser conflitante com o de outra. Né? Então, acho que é bem polêmico isso aí. A normatização, né? Por exemplo, a cultura. Nós estamos no Brasil, a gente tem uma regra que eu acho que a LGPD veio para suprir isso, ela tem que ser, né, fiscalizada. Mas você tem que ter um limite de ética padrão, digamos assim, não pessoal, personificada, porque senão você perde o controle. Tanto social como no universo online. E isso é um perigo. Porque você é atacado, tem gente que suicida por causa de ataques na internet, e quem cuida disso? Mesmo que seja, né, segmentado de acordo com a cultura. Pode ser, para ser real, assim, eu estou perguntando para eles, mas eu vou responder também. Eu acho que a gente precisa partir para o fortalecimento da pessoa, porque não tem como segurar isso. Pode vir regulamentação, né, a gente viu agora há pouco a regulamentação do X, pode vir o que for. É um mundo muito solto. A gente vai precisar cada vez mais fortalecer a pessoa para que a pessoa vai estar exposta àquilo, ela saiba como lidar. Sim. Acho que o caminho é esse. O caminho da regulamentação, que vai responder você, mas eu estou respondendo. O caminho da regulamentação... Você está falando o que você acha. O que eu acho. Verdade. Acho que o caminho da regulamentação ele não vai surtir efeito. Como tudo que você quer dizer. Temos que fortalecer a pessoa, falar, meu irmão, é isso aí, vamos lidar bem com isso. Na real, essas interações... Não, em cima disso me veio uma outra coisa. Como é que você fortalece a pessoa com essa roda viva de rede social, que enfraquece cada vez mais? Imagina a situação. Não só a rede social, né? Mas todos os outros, né, estímulos que a gente tem, todo o resto que a gente tem da internet. Realmente. Aí dá outro podcast. Como é que... Dentro disso, eu gostei. Nesse ponto, assim, aí eu vou defender o Mariano. Porque, realmente, se a gente pensa em ética são padrões, né? Padrões comportamentais que a gente, desde que a gente nasce até quando a gente morre, a gente vai entendendo e interpretando cada vez de uma maneira talvez diferente, mas dentro de um mínimo ali, né? Hoje pode não parecer ético que eu vá na praça e grite pelado para todo mundo. Mas amanhã pode ser que pareça para mim, porque eu já perdi ali um pouco ali do meu juízo, da vergonha na cara. Então, assim, mas existe um padrão, né? Existe um mínimo ali dentro dessa ideia. Então, pensando, né, em trazer essa ética para a IA, com certeza seria mais um modelo a ser trabalhado, né? A ser um modelo especialista a ser trabalhado e imputado dentro das IAs, né? Para que não regulamente, mas que limite as respostas dela. Igual, se existisse esse modelo dentro dessa IA que você deu de exemplo, ela não teria ido para o lado do nazismo, porque, o nazismo é uma coisa negativa. Então, eu não posso dar uma resposta que esbarre nessa ponta, né? nesse contexto. Né? Mas, em contrapartida também,
essa questão da regulamentação, para a internet, ela é um pouco complexa, porque a internet não é e nem nunca foi terra sem lei. Porque a gente entende a internet, as pessoas pensam na internet como uma coisa que ela é outro mundo. Mas, na verdade, ela não é. Ela é a extensão do nosso mundo. Se eu cometo um crime hoje na internet, claro, existem formas de eu me mascarar. Assim como eu posso também ir roubar um banco e ter um crime tão bem feito que não me descubram. Verdade. Então não existe essa possibilidade de entender que, a internet eu consigo ficar anônimo. Não. Ninguém é anônimo na internet. E uma vez que a sua informação cai na internet, pelo efeito da pulverização, você vai estar lá eternamente. Então, é muito contraditório a pessoa achar que, não, na internet eu estou anônimo, eu posso fazer qualquer coisa. Então, a regulamentação, eu acho que ela não vem para definir padrões, mas ela vem mais no intuito de você estar fiscalizando o que está sendo feito. Está buscando ali, né, punir e realmente fiscalizar o que vai ser feito, né? A própria LGPD é um grande exemplo disso, né? É uma lei que ela teoricamente já existia, porque a confidencialidade de dados ela já existe desde que o mundo é mundo, só que agora ela ganha um nome, né? Ela ganha um conjunto para ficar mais fácil de deduzir, né, que aquilo ali faz parte, né, e está ferindo a parte da parte dos dados, né, a parte da confidencialidade dos dados, né? Uhum. Então, assim, vai ser nesse nível para mim, né? Isso aí é a parte da ética, né, na internet, né, na área, na época, nossa formação assim, é bem complicado, né, e polêmico, né, igual, por exemplo, cada país tem suas leis, né, e vamos supor, o ambiente virtual, você tá onde, né? Quando você tá num país, se a pessoa comete um crime, você tá fisicamente ali, você vai responder pelas leis daqueles países, né? E tem coisa que é crime no país, tem coisa que não é, né? Mas agora, por exemplo, quando você tá num ambiente virtual, igual você falou, né, a injúria na internet, como por exemplo, se você tá num país e você faz uma ofensa com a pessoa que tá num outro país, e aí, você vai responder pela lei do seu país ou daquela pessoa, né? E se a pessoa estiver num terceiro país, falando de uma pessoa de um outro país, então, né? Então é por isso que às vezes as coisas ficam meio... Achei aqui. Foi a Yatai, experimento de inteligência artificial da Microsoft. Ela saiu em menos de 24 horas no Microglobe, né, no Twitter na época. Garota programa transformou-se de adolescente puritana em garota nazista, preconceituosa e ninfomaníaca. Caramba. Aí tiveram que tirar do ar. Porque, assim, isso aí, voltando àquilo que eu falei antes, ela vai pegar, ela se alimenta, né? O ambiente ali era esse. Sim. Ela vai perguntar sobre o assunto, então, aí que tá o risco dela também, né? Da IA, que pode ser pro lado bom ou ruim. Ela vai se alimentar. Se ela fizer aquela pergunta ali, naquela região, onde ela alimentou os dados, a maioria da resposta, ela vai achar que é certa, né? O que 90% respondeu, ela vai achar que é certo. Então, provavelmente, né, aonde ela foi... alimentada ali, era a opinião das pessoas ali, ou alguém fez também de sacanagem, né? Pode ter sido. No filme Matrix, a gente via lá que a IA, né, lá, acho que no terceiro filme, quando o Neo encontra o arquiteto, ele vai falar sobre isso, que ela chegou num ponto de entender que ela precisava sobreviver. Qual que é o nosso maior instinto? Sobrevivência. E ela chegou no ponto em que ela precisava sobreviver, ela tinha a capacidade de conseguir dominar o inimigo, que era o ser humano, e aí ela foi e dominou. Então, o caminho da IA pode ser esse, chegar a um ponto tal que ela vai ter uma consciência de si e após ela ter a consciência da sobrevivência de si. Aí fudeu. Semana... Você viu meu terminado filosófico? Aí fudeu. Eu achei que ele estava indo tão bem, né? Ia fechar com chave de ouro. Aí você me mata de vergonha. Igual... Você pegar nos primeiros filmes lá sobre IA, né? Igual você citou antes, Isaac Asimov, tinha uma lei lá da IA, acho que aquele Eu, Robô, aquele inteligência artificial, filme que assim, mas isso aí tudo é programação, né? Tipo, desenvolvimento de sistema. Então ele colocava ali no software dela que, olha só, uma das suas leis é que você nunca vai poder ferir um ser humano. Uhum. Mas, né, a gente tá falando o que sustenta ali a AI é um desenvolvimento de software. Se quem desenvolveu um robô, que a gente tá vendo aí que tem, né, robôs aí, robôs que lançou essa semana aí, e praticamente igual humano, né, fazendo tarefa doméstica ali. Meu sonho de consumo. Pode ser uma linha de código ali, a gente fala, comentou aquela linha de código ali, já era. Foi o que aconteceu com o robô aspirador de pó, que hackearam, ele se virou contra o dono da casa, perseguiu os animais de estimação e xingava.
É isso aí. O Isaac, esse que você está falando do Isaac é do filme Eu, Robô, que é um livro Eu, Robô. Tem 3 leis. Aí chega num ponto que um dos robôs passa a perceber que a lei não faz sentido. Isso acontece com a gente? Tem leis aí que você pensa, pô, essa lei não faz sentido. E você questiona a lei. Aí o robô questiona a lei. Fala, essa lei não faz sentido. Porque eu estou expondo a minha sobrevivência à sua. E aí gera um problema. E esse ponto, sim, essa inflexão aí, eu garanto que a gente tem IAs que podem chegar próximo a isso. Por quê? Da mesma forma que a IA pensou que o nazismo é uma boa resposta, pode ter uma IA que, por exemplo, uma arma que seja de guerra, que por mais que você coloque ali, né? Não é para você atacar tal, pensando ali em criança, não é para você atacar uma criança. Mas dentro de um cenário que ela entenda que tudo é inimigo, como que ela vai diferenciar um anão de uma criança e um adulto? Ela pode chegar e falar assim, não, se existe isso, se existe esse cenário, então é para atacar todo mundo, e ela vai atacar todo mundo. Igual aquele, imagina, igual o dilema lá do carro autônomo, né? O carro autônomo, que, por exemplo, o carro autônomo tá dirigindo, vai ter um acidente inevitável, não sei, se ele virar para a esquerda vai atingir uma criança, se ele virar para a direita ele vai atingir o idoso. Não tem como fugir, é um ou outro. Como que ele vai ter... e aí? Ele vai ter que fazer uma escolha. Qual vai ser a escolha? Baseada vai ser uma escolha também fria, né? Aí vai ter que ser uma janela de prioridade, né? Que ele vai ter que trabalhar. Só que aí vai ter que ser programado para isso. Se ele tiver de escolher... É o idoso que aí a roleta russa. Se ele tiver que escolher, unido, unite, e vai. Provavelmente aí ele vai ir para uma probabilidade, que aí ele vai ter alguma informação mínima, porque ele vai ter que ter uma probabilidade sobre essa decisão. Toda decisão de IA é norteada por probabilidade, por matriz, né? Matriz de probabilidade. O preditivo dessa poderia ser assim, se eu pegar a criança, por exemplo, o terreno é menos íngreme, eu não vou capotar. Então certeza. Eu vou na criança e deixo o idoso. Talvez ele pode até deixar o parâmetro de ser criança ou idoso de lado e só focar em quê? Para qual lado que eu vou ter o menor dano? Né? Para qual lado que eu vou... que você tenha alimentado de numa opção entre idoso e criança, opte pelo idoso. Sacanagem, tá, gente? Pelo amor. Então, mas aí... fica com sacanagem idoso aí. Imagina, cancelada e justo da minha categoria. Idosa. Mas, por exemplo, ele poderia minimizar o risco dele em detrimento da opção, mesmo que tenha sido alimentado, para priorizar a criança? Se ele for alimentado, aí vai ter que ter uma questão de peso de prioridade, né, no caso. Qual que é a prioridade que tem maior peso? A criança tem maior peso? Aí ele não vai fugir da decisão de que ele vai para o idoso. O idoso tem o maior peso? Igual a geração das palavras do ChatGPT, por exemplo, né, voltando ao ChatGPT, quando a gente vê ali aquela formação letrinha, palavrinha por palavrinha, aquilo ali é só um efeito, né? O texto já foi todo montado. Mas, na real, aquilo ali exemplifica muito bem o funcionamento do ChatGPT. Por quê? Como que ele funciona? Isso, inclusive, foi uma das maiores evoluções que o Google trouxe no projeto Open Source e que depois, né, a OpenAI aproveitou, seguiu e acabou aproveitando esse projeto e deu sequência no ChatGPT. Inclusive, por curiosidade, as IAs iniciais da OpenAI, teve uma que teve o intuito, inclusive, de fazer fake news. O projeto foi descontinuado, porque ela era muito boa para fazer fake news. Caraca. Olha. Então, assim, né? Dentro dessa linha, como que é feito... gabinete de ódio, hein? Pega IA. Vai direto, para qualquer lado, né? Sem ter lado. Vou nem mencionar. Né? Nem melhor. Mas entendendo esse ponto, assim... O ChatGPT, ele trabalha de uma forma diferente do que se trabalhava antes, né? Que era o seguinte, você tinha um espectro linear. Eu tenho uma palavra. Qual que é a próxima palavra que encaixa melhor naquela sentença que eu vou criar ali? Beleza, é a palavra X. Ok. Quando você criou a sentença toda, você já vai ter talvez um texto nem sempre com sentido. Com um sentido completo e com uma resposta 100% positiva. Qual que é a grande diferença do ChatGPT para isso? Ele passou a analisar uma matriz de palavras, de possibilidades de palavras com peso. Então, quando você vai montar o texto ali, as expressões que vão montando, palavra a palavra, cada palavrinha daquela, dentro de N matrizes que foram cruzadas, vai dar uma resposta, né, que é a mais aproximada possível do ideal.
né? Então isso pesaria muito entre escolher a idosa e a criança. Qual que é o peso que foi imputado? Aí eu vou além. Entre a idosa e a criança, vai optar pela idosa. Mas e entre a possibilidade do carro capotar do lado da criança e não da idosa? Exato. É a matriz tem que... É a matriz. Isso aí, né? Se a matriz principal, por exemplo, é a sobrevivência do piloto, ele vai avaliar qual é Avaliar o o piloto. piloto. É. Se depois do piloto é a segunda, ele sofre o menor tipo de dano, é essa segunda. A terceira, dano colateral, aí ele vai. Aí Aí- volta. aí, olha Quem só faz como é isso? que eu- O ser humano. Então, mas aí, olha, aí voltando interessante o ponto que envolve aí a ética, né? Provavelmente um carro autônomo, ele não vai usar ali um chat GPT, né? Ele vai usar uma inteligência artificial ali, proprietária dele ali. Pode usar uma base ali, mas né, é um software proprietário ali, né, de quem desenvolveu aquele carro. E vai ser muito envolvido de quem projetou, né? Se, por exemplo, se na opinião ética ali, de quem desenvolveu aquele artificial daquele carro, falou, olha só, entre o idoso e a criança, se prioriza a criança. Entre o idoso e a criança, se prioriza o idoso ou o motorista do carro. Então, assim, entendeu? Vai do conceito ético daquela pessoa que desenvolveu ali, né, do time, de quem desenvolveu aquele software da IA. Né? Não é da inteligência. Não, Porque é é de programável, quem? né? É bem programado. Vamos para outro rumo? Porque Vamos. esse rumo aí não tem fim, não. Isso é Eu bem queria aproveitar eles aqui para perguntar as novidades e as coisas A para pra aplicação empresa. diária na empresa. Gosto Porque a gente fala disso. muito. Eu uso o ChatGPT, me ajuda bastante hoje em dia. Eu tenho essas dificuldades, mas eu queria saber o que vocês veem de novidades que vão além disso, além de ler PDF, Uhum. que vocês têm visto no dia a dia. É na operação É, de empresa. de empresa. Sim. Lá na empresa a gente usa todo dia. Já está absorvido no processo de desenvolvimento de software, que é uma ferramenta que chama de copiloto, chama Copilot, né? Que ele usa o ChatGPT para ajudar ali os desenvolvedores a escrever o código. Então, assim, já o ganho de performance, né, tá sendo muito grande. Né? Porque eu uso um CRM que tem o Copilot. Então É. ele é uma inteligência diferente? Não, ele usa o ChatGPT, só que baseado em código já existente, né? Ele vai te sugerir ali, ele vai olhar o seu código ali, às vezes pelo nome ali que você escreve ali nas coisas, né? Ele vai sugerir como você deve escrever ali, entendeu? Ele praticamente ali escreve para você o código, né? É porque você só acha que é para digitar um textinho, mandar uma cartinha? Não, tem uma a nossa base área é assim, enorme. já é ferramenta diária. O nome é Copilot, não é à toa, né? Virou o copiloto mesmo de quem desenvolve software. E assim, lá a empresa ela investe Essa forte é a que nisso. você vê mais hoje, é essa. Na minha área de desenvolvimento, sim, desenvolvimento de software. desenvolvimento. Né? E você, assim, na consultoria? Então, dentro da minha área, assim, eu já tenho algumas áreas a mais, né? A gente faz hoje também o uso do ChatGPT, óbvio. A gente tem também utilização de algumas IAs para produção de conteúdo para marketing. Deixa eu te interromper. Sim. ChatGPT pago e gratuito, vale a pena o pago? Sim, vale. O Vale. pago sempre vai valer a pena. Por quê? Você vai ter mais acesso, você vai ter mais funcionalidades Aham. e isso vai aprimorar, né, a sua experiência com ele. O gratuito ele vai te atender para algumas tarefas, para algumas funções. Então, tem mais uma vantagem do pago também, que é o seguinte, né? Quando se a sua empresa está lidando com as suas informações confidenciais, a versão paga, você vai garantir que ele não vai expor A base de dados fica porque, interna. porque assim, isso já aconteceu um problema crítico isso. Acho que foi na Samsung, se eu não me engano. No começo lá do ChatGPT, eles foram testar uma funcionalidade do ChatGPT e o cara colocou um código lá de programa deles da Samsung. E o negócio foi pra internet e não tem como tirar mais. Entendeu? Tá na base de dados do ChatGPT eternamente, né? Então, assim, e tudo assim, né? Quando você ele paga, não tem isso. a versão paga você pode configurar para não expor ali os seus dados. Porque assim, o ChatGPT, né, ele é uma via de mão dupla. Você está fazendo uma troca ali, né? Você está fazendo uma consulta para ele está te dando uma resposta. Se você der ok, aquilo ali, opa, isso aqui me serviu. Ele já vai entender que aquela resposta é útil. Então ele vai indexar tudo. Né? Então tudo que ele te respondeu, pegou sua resposta e deu ok, ele também vai jogar aquilo ali na base de dados dele, entendeu? Então, por Tem que dar exemplo... o que pra ele então? Eu deixo sempre no vácuo. Respondeu, tá valendo. Segue em frente. Tá de boa. Ainda bem que não é na versão paga. Maldade. Então também, né? Mas assim, de certa forma, mas ele tem outras formas também de interpretar que você validou aquilo ali. Como, por exemplo, se você fez uma pergunta e você fala, não, mas e não sei o quê, né? Ah, mas e se for assim? Então ele já entendeu aquela resposta que você deu primeiro,
não foi suficiente. Se você não falou mais nada, ele entendeu que te respondeu. Ele mesmo né? já vai fazendo um peso, né? E tem um ponto aí que é interessante na fala do Mariano, que a gente tem uma máxima na TI, que é o seguinte: se você não está pagando, você é o produto. Boa. Então, Com certeza, ué. Perfeito. você está sendo o produto. Você é parte de uma comunidade que está testando gratuitamente uma nova ferramenta para o OpenAI. Ou para qualquer outra, né? Desenvolvedora, né? Eu te cortei. Aí você estava falando Sim, que e você continua. usa o ChatGPT, Sim. o marketing digital. Para a parte de marketing digital também, a gente já tem IAs hoje aí que você produz lá um conteúdo de vídeo. Aí ele já distribui, né? Faz os formatos para todos os canais qual? que a gente tem. Eu não vou lembrar o nome Opus. agora especificamente. É o Opus Opus, Clip. né? Ops Clip. Mas ela já faz todo esse processo aí Aqui, de uma recorte, parte. adaptação. Semana passada você anotou isso. Ele anotou E não lembra. e não lembra. Faz parte aqui do jogo. Faz Fala, parte Por qual isso que é? ele quer uma É. IA. Ele Eu quer falo, uma qual IA é? Aí ela no fala, cangote. é essa, você faz assim, entendeu? Ah, mentira. Você quer uma IA no cangote pra te ajudar. Fácil. Não, na verdade, eu acho que a ideia do Mariano é de todo mundo, todo brasileiro. A gente, na verdade, a gente quer uma IA pra gente colocar ela pra trabalhar e a gente ficar tranquilo. Entendeu? Só tomando uma cervejinha de boa. Entendeu? Você Aliás, tem uma sensibilidade Você vê- impressionante. Você reuniu antes com a Adesivo pra me Não, sacanear. não. Quer É ser ano de Deus, E conhecimento. agora quer ser... Se ferrou. Poxa. Mostra o copinho aí, em plena Ó, isso que eu gosto de segunda-feira. você, Não, entendeu? mas- Matheus, vamos trocar ideia eu e você. Vamos fechar o time, nós não. e Sabe eles. por que ele tá trocando ideia? Porque os dois estão bebendo. É, tá certo. E isso é inédito. Eu sempre achei que nerd não tomava uma. Você, pelo visto, toma em não, todas. tá- Tem que tomar de vez em quando, né? Então você tem essa IA, vamos voltar ao assunto aqui mais importante. Então você tem a IA para fazer essa distribuição que você faz para Sim, vocês. tem. E não só ela, né? Existem outras também para produção de imagem, vídeo, né? E afins. Hoje a gente consegue, sem assim, igual eu sou da área de TI, geralmente a pessoa da área de TI ela tem um pouquinho mais de vergonha, né? Para botar a cara na internet, para Sem produzir vergonha. conteúdo. Não, eu tenho um pouco de vergonha ainda. Mas o que que acontece? Hoje você consegue gerar um personagem, colocar a voz, inserir efeitos. Nessa voz hoje, a gente já tem a evolução de você melhorar a entonação, igual o Matheus tinha falado do ChatGPT com a questão do calor, né, do mais frio, mais quente, você tem para essa questão também das IAs que trabalham com voz, né, voz e vídeo. A expressão, tudo isso a gente já consegue desenvolver hoje do zero, sem ter, assim, muita interação, só mais mesmo com a questão do prompt, igual o Matheus falou, você já tem o conteúdo. Mas sabe qual é o problema pra mim? É a funcionalidade. Eu só tenho que ser play stop. É, Põe lá. Entendeu? Se começar a dar muito comum, É época do... nossa. É época da fita Era pior que a minha do. VHS. VHS. Mas, Play, stop, Mas rec. é tipo, é fácil, é intuitivo. sim, existem alguns players hoje no mercado que é intuitivo, sim, você chegar lá igual o DAWE, algumas ferramentas da própria OpenAI, que você pode só digitar no prompt, eu quero uma imagem para um post no Instagram em que tem uma criança, tem uma bola e que tenha, sei lá, um cenário de um parquinho. Ele vai produzir isso para você. Claro, acontece muito de você pedir uma criança e uma bola e vir uma criança no formato de bola. Aí é aquilo que a gente Tem que conversou saber desde como prompt, você É tem o que saber prompt. o que questionar, né? Mas hoje, né, até as pessoas do marketing hoje, a gente já vê muita especialização em cima disso. Como você vai questionar ali o ChatGPT, o que você vai colocar no prompt de todas as outras ferramentas, né? Para você ter o melhor resultado, principalmente nas IAs de imagem e vídeo. Porque essas são, a meu ver, no meu ponto de vista, as que mais podem te entregar um resultado que não é tão positivo. Porque o texto, ele está fazendo uma análise dentro de uma ideia do seguinte, olha, eu tenho que ter um raciocínio e isso tem que fazer sentido. Agora, uma imagem, qual é o sentido de uma imagem? Como ele avalia esse sentido dessa imagem? Se para ele, que calcula ali pixel a pixel, o que ele tem que produzir, teve uma coerência dentro da estatística, né, da análise preditiva, ele vai te entregar aquela imagem de uma criança no formato de bola. Então, nesse ponto aí, é onde você tem que ser realmente especialista e ser o mais específico possível. E além dessas IAs, né, que eu, igual eu falei, eu vou além um pouquinho. Dentro, né, da parte de indústria, eu vejo muito também dentro de alguns clientes nossos lá, que é a utilização da IA para automatização de processos e também para produção, desenvolvimento, né, dentro da própria indústria mesmo e para análise.
né? Análise de mercado, análise de cliente, né? De Dá um mercado. exemplo pra gente. Um exemplo para a gente poder ver assim, quando você faz um funil de vendas, você tem uma IA que você pode jogar ali aquele pré-funil e ela vai fazer uma análise, né, por N parâmetros, quais são as pessoas que são mais propensas a adquirir o seu produto, né? Isso, a gente vê muito esse tipo de análise numa coisa comum nossa. A timeline hoje do Instagram ela é exatamente isso. Qual IA que é essa? Aquele. Eu quero também IA. Não, Pô, cara, achar o público é muito difícil. Ah. Então, existem, né? Pra você conseguir lead positivo. achei que você estava querendo saber da timeline. Não. Não. Aí assim, não é Quero uma. funil de venda, quero show me the money. Oh, meu Deus. Aí não é uma IA com um nome igual o ChatGPT. São algoritmos de softwares que são desenvolvidos para isso, baseados na mesma ideia da IA. Já tem, assim... O Ian está fazendo um pitch de venda. Eu tô sacando aqui agora. Eu Ele ia tá pra chegando você. já. Não. Me segue lá. Daqui a Ele, pouco. no final do, Compra meu curso. ele vai te... Tá Ele já sacou que você é bonachão. Quer ficar encostado. Não, já viu que vai te vender. Vai comprar meu curso. Meu Deus. Que Saudade, curso? Deus me livre. Ele vai te contratar para desenvolver para ele e ele ficar na cervejinha. Ótimo. Essa é a Mas intenção. isso você desenvolve customizado ou já tem em Então, prateleira? existem modelos prontos e para cada caso de uso a gente faz a customização, para cada necessidade. Né? Por quê? Existe uma questão de inteligência própria, né? De uma propriedade intelectual que é compilada e a gente atua em cima dessa inteligência para aprimorar os resultados e a partir daí a gente ter o cenário mais ideal para cada cliente. Né? E essa também é um pouco a minha função, porque quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente vai fazer dentro da consultoria é analisar os processos. E hoje a IA ela ajuda muito nisso. Né? Seja num processo mais simples, um exemplo, um RH que você quer ver qual de uma equipe de TI, né, de desenvolvimento, que está dando mais resultado ou que tem uma probabilidade maior de dar mais resultado mediante um cenário X, até mesmo uma questão de uma análise psicológica. Né? Você tem aí aqueles métodos DISCO que hoje já estão sendo integrados aí às IAs, né, a modelos de IA, para que você tenha uma performance maior ainda, né? Pensando, lógico, em RH. Mas isso estende para todo, né? Estende para todos os setores de uma indústria, de uma empresa, de qualquer segmento. Entendi. É muito interessante. Né? Top demais. E a gente fica assim, perdidinho, onde que eu tô? Não, tem muita coisa. Ou pouco eu vou. É. Onde eu tô, pouco eu vou. Ó, o que vocês dizem para os empresários aqui? A gente tem muita gente que assiste a gente que é empresário, né? Acho que é o nosso público maior aqui. É mesmo. Depois vamos contratar o Ian para poder fazer essa avaliação. É, O público maior é de empresários. Dá para fazer uma análise preditiva aí. Só O que falta vocês ele te falariam? pedir permuta, porque é muqueira. Vai. Boa. O que você diria para os empresários aí, vocês dois, né? Tem aqui um empresário, tem um líder de operação. O que vocês diriam aí para os empresários, também empresário, que vem de novidade nesse futuro agora aí, né? Eu tô lidando com o IA. É. O que vem de novidade aí? É porque Então. eles não conseguiram entender a sua pergunta. Não? Não, eu entendi. Tá pensando. Até o ChatGPT ele demora um pouquinho. Tem um André, delayzinho. é a versão não paga. Aqui é a versão free. Mas essa parte, gente, eu entendo assim. O que o empresário tem que perceber, né? Principalmente, eu acho que inicialmente não é nenhuma decisão sobre a TI, mas é uma decisão sobre processos. O que ele tem que fazer para automatizar ao máximo e não só pensar em redução de custo. Porque às vezes a IA ela não vai representar uma redução de custo inicialmente. Ela vai representar um investimento, mas que no longo prazo, no médio prazo, ele vai trazer um retorno muito positivo. E talvez, né, para os empresários que estão começando agora, não no seu mercado, mas começando agora a entrar no meio tecnológico, lidar com a IA seja um gesto de sair na frente realmente. Por quê? A maioria das empresas que a gente vê, né, utilizando a IA, elas estão tendo bons resultados. Né? Diferente do que existe aí, né, a clickbait, de que a IA criou demissões em massa, a IA gerou resultados negativos. Não, se você souber utilizar, toda ferramenta é positiva. Qualquer ferramenta desenvolvida, seja ela tecnológica ou não.
há uma questão de que se você pegar uma ferramenta de IA para cuidar de um processo ou de uma parte do processo, se isso tudo te trouxer um mínimo ali de resultado positivo, você já vai estar saindo na frente. Então, a minha dica para, né, fechar assim para os empresários agora é a hora de você, né, dar atenção a isso, porque não existe profissão do futuro, não existe tecnologia do futuro. A gente tem que viver o presente. Então, tudo que a gente tem agora no presente, as nossas tomadas de decisões, por mais que a gente pense no médio e no longo prazo, mas a gente tem que começar a agir agora. Então, não dá para eu pensar assim, não, eu vou trabalhar essa IA, esse processo aqui da minha empresa, para daqui a 10 anos ele estar funcionando como uma IA. Não, começa agora, testa agora. Cria, né, uma parte de inovação, de tecnologia dentro da sua empresa, por menor que ela seja, mas que seja uma empresa de uma pessoa. Mas coloca lá alguma coisa em teste para você ver se é útil ou não. Né? Analisa, esteja sempre antenado, vendo o que o mercado está te propondo. Por quê? Muitas das pessoas que a gente olha e vê que da noite para o dia ficaram milionárias, que tiveram sucesso, nunca foi da noite para o dia. Né? Tudo que é da noite para o dia é vendedor de curso e coach. Né? Esses coaches mirabolantes que prometem Deus e o mundo e não entregam nada. Então, assim, se você quer fazer, comece. De algum ponto, mas comece. E tecnologia, né, trate com responsabilidade. Boa. Não vá pelo lado do vai ser o mais barato, vai ser o mais em conta, porque ninguém pensa no médico mais barato quando vai fazer uma cirurgia. Ninguém está pensando em contratar o engenheiro mais barato quando vai fazer a própria casa. Né? Então, faça o mesmo com a tecnologia. Trate ela com respeito, porque, igual eu falei no início, uma informação errada, um delete errado, um input errado dentro de um banco de dados de uma empresa, seja ela grande ou pequena, pode sim levá-la à falência. Um exemplo da própria LGPD. A primeira empresa que foi processada pela LGPD e teve que pagar uma indenização foi uma imobiliária. Ela pegou um cadastro, achou normal compartilhar com uma outra empresa que ofereceria serviços ligados, inclusive, ao setor imobiliário, e para ela estava tudo bem. Só que e aí? Não estava tudo bem. Gerou uma multa grande, ela serviu para gerar jurisprudência, ela serviu de exemplo. Então, com certeza, a multa dela foi superfaturada. E como que a empresa lida com isso? Então, é o que eu falo. Tenha, né, respeito com a tecnologia e não pense que eu posso economizar, porque não. O principal é a minha máquina está funcionando, o meu empregado, o meu colaborador está ali todo dia chegando de 8, ficando até as 18. E tudo bem. Não. A gente tem a tecnologia, ela veio para ajudar e ela está aí para exatamente você substituir, né, não substituir, mas você ter esse desenvolvimento e evolução de uma maneira mais leve e mais tranquila. Boa. A minha recomendação, né, para os empresários aí é assim, contrate. A IA veio para ficar, né? Isso aí é fato. ChatGPT, isso aí é fato, né? Então, assim, contrate pessoas aí que entendam do assunto, né? Que sejam capacitadas a utilizar a IA, né? Mas que, além disso, também sabe o que está fazendo, né? Porque, assim, cara, igual a gente falou mais cedo, e também na minha área, ele vai te dar uma sugestão. A pessoa, ela vai... Você tem que saber utilizar ali como copiloto, né? Então, assim, saiba usar a tecnologia a seu favor, né? A ideia é redução de custo, sempre, né? Então, assim... redução de custo, né? Automatização de processos mecânicos, manuais, né? Maçantes. Então, assim, contrate pessoas, né, que saibam utilizar a ferramenta, mas também saibam o que ela está sendo feita ali, né? E também capacite ali funcionários ou o próprio empresário, né? Para entender ali, para acompanhar, né? Para acompanhar a tecnologia aqui, cara. Isso aí é a nova revolução mesmo, né? Vai ficar. E assim, né? Sabendo utilizar a tecnologia, toda tecnologia é uma faca de dois gumes, né? Então, se a gente sabendo utilizar, com certeza as empresas vão conseguir poupar vai conseguir economizar bastante, né? Vai conseguir automatizar muita coisa que é tarefas manuais, né, e maçantes, e vai poder investir o tempo em outras coisas, né? Então, assim, se você automatiza o que pode ser automatizado, você pode ter mais tempo livre para tomar de decisão, né, para pensar estrategicamente, né, de forma mais criativa. Boa. E eu acho
dentro do que vocês falaram, principalmente você, Jansen, Sim. os empresários eles têm muito receio desse investimento, né? Sim. Eles veem como, sei lá, custo. Supérfluo. Né? É, supérfluo. Mas mais que isso, é também parar de olhar a grama do vizinho, achar que é de uma hora para outra, né? Sim. Porque o caminho é árduo, é longo, e como diria Freud, de erro em erro, a gente vai descobrindo a verdade. É. Gostou, né? Ele É, implica. isso aí. Mas é verdade, cara, a gente não certeza. pode ter medo de errar. É. Boa. E assim, o custo, igual você falou, cara, beleza, todo investimento, a princípio, é um custo, né? Mas e o custo de ficar para trás? É muito pior, né? É. Então, assim, várias O empresas. retrocesso ele é muito É. maior. Custo da ruína. Muitas empresas, né, às vezes vão à falência porque às vezes a pessoa não quer ali, os diretores da empresa às vezes não querem investir em conhecimento, em pesquisa, né? Em coisa de melhoria de processo. Um exemplo Vai ficando pra trás. muito claro, né? Eu pego muito isso dentro da parte de consultoria, que é o seguinte: o cara que foi contratado para desenvolver o software, que cuida do coração da sua empresa, que é o RP da sua empresa, tem a parte fiscal, tudo, ele é o mesmo cara que alguém lá falou: minha impressora não está funcionando. Esse cara vai lá, ou seja, você está tomando um tempo que ele estaria trabalhando para a inteligência do seu negócio dentro de um RP, para o cara consertar uma impressora, que é uma coisa que, assim, você poderia ter uma empresa terceirizada, você poderia ter um profissional terceirizado, não é desmerecimento, não é isso. É uma questão de funções, cada um tem uma função específica. Ninguém, dentro da IA mesmo, igual a gente falou desde o início, são modelos específicos e especialistas. Por quê? Cada modelo ele é desenvolvido para dar uma resposta para um determinado tema. Então, o profissional ele não é diferente, principalmente o profissional da TI. Assim como na área médica, você não tem lá o clínico geral, mas você tem o cardiologista, o urologista, o N outros, né? E a partir daí, você tem essa especificação de cada profissional para atender uma demanda com qualidade. Putz. É isso aí, Desiree. Fé. Boa demais. Caramba, Top. toda vez a gente fica com a cabeça né, É. fundindo. Fica É doidinho. episódio bom que a gente sai com a cabeça quente. Meninos, muito bom, meninos. Obrigadão. Hein? Meninos, Gostou, hein? Meninos com a minha idade. Bem. Meninos 40 nas Aqui- costas. Aqui, não, e essa série que a gente tá de tecnologia tá boa pra caramba, gente. tá. Porque É, tem eu muita assisti. coisa que a gente ficou Vou. em dúvida, né? Uhum. Vou te roubar. Se você chegou até agora, toca o sininho. A gente precisa de você com a gente para aumentar a nossa base, o nosso alcance e nosso engajamento. Segue a gente. Segue a gente. Isso. Isso aí. Sacanagem com Isso ele. aí. Boa demais. Obrigada, viu, meninos? Onde que encontra vocês? No Instagram? O meu Instagram Site. é difícil passar ele, porque meu nome é Sim. Yancey. Coloca. Yancey3. Pode procurar lá, né? Yancey 3. Yancey3. Y-A-S-E-N. YANSEY3. N não, meu E filho, também é- pode procurar na internet, né? Por Cara, D3 tem Gestores, outros você vai me dois achar. Yancey, velho. Tem. Pior que tem. Não é possível. Tem um escritor, Philip Yancey, com C. Aí, Caraca, chique, né? não. O Mariano Miranda tem um espanhol que toca violão. Aí não. Eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria. Ele- Não, é mexicano. Mexicano. Fala o seu nome completo pra ele que eles vão sacar que é... Caraca, aí só tem esse cara. Mentira. Aí eu botei Mariano Miranda BR. Melhor, Cara, é brasileiro, só tem eu. verdade. Não mistura as Alonso nacionalidades. Menendez. E você? Eu pode encontrar no LinkedIn, é Matheus Dias Sabino lá mesmo. Quando o cara só tem LinkedIn, o cara não tem papo, você tá ligado, né? Você É não só tem negócio, Instagram, amigo. Não, tem Instagram, mas eu não costumo postar muito coisa de... É mais Ele deve nem pessoal mesmo. entrar. Não, eu posto pouco, né? Bacana. Mas lá no Instagram eu não costumo falar muito de tecnologia, não. Mas é mais no LinkedIn mesmo. Show de bola. Agradecer, obrigado. gente. Obrigado. Obrigado né, vocês. pelo convite. Eu que Obrigado, agradeço pelo Desiree. convite. Imagina. A gente está Foi sempre à disposição. um prazer. E muito bom. Isso aí. Show. Abraço, gente. Valeu.